Beleza. Então estamos gravando aí. Bem, estamos improvisando aí no Zoom, já que de novo a gente não conseguiu aí utilizar o OBS. Depois eu vejo como é que a gente faz. Essa live aí, né, é, foi fruto de uma conversa que eu tive com o Arthur. O Arthur ele fez um trabalho de faculdade, onde ele estava ali coletando algumas informações. Então ele fez uma entrevista comigo justamente sobre essa parte de mentalidade do trader e a parte psicológica, o controle emocional. Então, o que aconteceu, né? Eu achei interessante várias perguntas que ele fez e aí eu estou replicando. Conversei com ele, ó, vamos fazer de novo, porque aí a gente divulga essa questão das perguntas, pode ser que ajude também a galera. E aí também o Arthur vai explicar um pouquinho sobre o que foi aí o trabalho de conclusão da faculdade dele. E aí eu dou boa noite para vocês aí. Me desculpe aí pela parte do YouTube, mas a gente vai improvisando e depois eu vejo essa questão. Arthur, também muito boa noite aí. Queria que você apresentasse aí o que foi o seu trabalho, até a sua motivação também de fazer esse trabalho. Beleza, boa noite, Salomão, boa noite a todos aí, galera. Prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade de poder expor o trabalho e realmente era um dos objetivos ajudar o pessoal, essa comunidade de trader, que eu também sou um trader, então foi uma oportunidade de trabalhar, fazer uma pesquisa e não só serviço para a conclusão do meu curso, mas também que pudesse alimentar mais essa área que é um pouco ainda carente dentro do mercado financeiro, principalmente dentro dessa área do mercado financeiro, dos trades, que a gente vê que tem muita técnica, mas ainda falta mais conteúdo sobre a parte psicológica, a parte emocional. Então, posso começar já a explicar um pouco do Sim, trabalho? pode, fica à Deixa vontade. eu compartilhar aqui a tela, então. Foi? Estamos vendo. Pronto, deixa eu voltar aqui. Então, a ideia foi justamente fazer um trabalho de conclusão de curso, foi o meu trabalho de conclusão de curso em administração na UFCG, aqui na minha cidade, Universidade Federal de Campina Grande, e a ideia foi justamente porque eu já opero há mais ou menos 1 ano e meio, já faz 2 anos e pouco que eu conheço o mercado financeiro, e na faculdade eu tive a oportunidade de ter uma cadeira de mercado de capitais, onde pela primeira vez no curso foi apresentado a análise técnica. Então eu me apaixonei pela bolsa, me apaixonei pela análise técnica lá e fiz, não, é isso aí que eu quero para minha vida. E o tempo foi se passando e realmente eu me aprofundei mais nessa área de mercado financeiro, realmente passei a me apaixonar e vi na conclusão de curso, no TCC mesmo, no artigo de conclusão de curso, uma possibilidade de não só me ajudar, enquanto operador que estava necessitando estudar mais e mais acerca da psicologia do mercado, para melhorar os meus resultados. A gente sabe que tem uma época que a gente precisa focar de verdade nisso. E também uma forma de, como todo trabalho acadêmico, ajudar a área, né, a enriquecer a bibliografia. Então, a gente sabe que, como eu falei, que a técnica ela é muito evidente hoje, tem muitas pessoas ensinando sobre técnica de mercado, técnica de análise, da parte de análise técnica, mas pouco se fala, se bem que já melhorou muito de 2 anos para cá, mas pouco ainda se fala, pouco se tem conteúdo sobre essa área de psicologia do mercado financeiro, né? Realmente as questões por trás do mercado financeiro que realmente são decisivas, né, para o alcance dos objetivos no day trade principalmente, que fala da parte de especulação mesmo aqui no day trade. Então, foi um artigo de conclusão de curso, foi um aprofundamento até menor, vamos dizer assim, até porque a proposta do artigo é menor do que um trabalho de monografia, mas com os temas abordados deu para, através das entrevistas também, o Salomão, como falou, foi uma dessas pessoas, um desses operadores consistentes que eu entrevistei, para a gente aprofundar e fazer umas coisinhas bem legais, ter as inferências bem legais dentro dos temas propostos. Então, o tema do artigo é mercado financeiro e psicologia. Trabalhei justamente mindset e finanças comportamentais em operadores de day trade na Bolsa de Valores brasileira. Então, a ideia era justamente pegar a parte de mindset e a parte de finanças comportamentais, duas teorias bem importantes na área, cada qual em sua área, e trabalhar em cima das perspectivas dos operadores consistentes de mercado, justamente para entender o que levou a esse nível de consistência, né? O objetivo que era justamente de consistência de cada operador,
até chegar nesse ponto, justamente fazer uma análise do caminho. Então, basicamente falando um pouco sobre os objetivos, o objetivo geral do artigo era justamente analisar como o mindset e as atitudes mentais determinantes no alcance da consistência dos ganhos dos operadores de day trade. E os objetivos específicos eram identificar o perfil dos operadores de day trade no geral, assim como os objetivos pretendidos na bolsa de valores como um todo. O segundo era verificar o mindset predominante, né, dentro dessa primeira ponto de partida, que é a teoria dos mindsets, e averiguar o conjunto de atitudes mentais, tomando como base não só a parte de mindset, mas também de finanças comportamentais, né? Um clássico estudo de Amos Tversky e Daniel Kahneman, se não me engano, os dois principais autores de finanças comportamentais. Então, falando um pouco sobre a primeira parte, né, de mindset, e eu tomei como base o livro Mindset, a nova psicologia do sucesso. Então, não só esse livro, mas diversas obras e artigos da Carol Dweck, que é uma grande autora que foi justamente uma das melhores escritoras dentro desse tema de mindset. Então, ela escreveu esse livro que é famosíssimo, muitas unidades vendidas, mas ainda hoje ela continua produzindo muito artigo dentro dessa área dos mindsets. E a ideia basicamente por trás do mindset, dessa teoria dos mindsets, em que a Carol Dweck ela aprofunda, é justamente basicamente dois, que é a parte do mindset fixo e do mindset crescimento. Então, a ideia basicamente dos mindsets é justamente entender como se forma a natureza de alguns aspectos voltados para esses dois temas principais. Que dentro deles eu não tratei diretamente com mindset fixo e crescimento de forma objetiva dentro do artigo, mas tentei tirar algumas características, algumas variáveis dentro desses dois mindsets em que eu pudesse aplicar dentro da entrevista e analisando com os operadores de mercado. E a ideia basicamente dos mindsets é justamente entender um pouco mais sobre a natureza dos talentos, da questão da inteligência, dos níveis de esforço, entender que são características, são variáveis e que para alcance dos nossos objetivos, seja em qualquer área, e no livro ela aborda isso, qualquer área, seja na área profissional, na área dos relacionamentos interpessoais, dentro até mesmo de outros tipos de objetivos, não só na área profissional, mas que essas características que fazem a diferença na nossa caminhada, no alcance desses objetivos, são características mutáveis, passíveis de serem desenvolvidas e aprimoradas. Então, o mindset fixo, que é o primeiro mindset que ela trata, considera-se que as habilidades e os talentos como imutáveis, que são fixos e que muitas pessoas interpretam dessa forma, como características que não são passíveis de serem desenvolvidas, em que basicamente é uma ideia que a gente nasce com um nível de inteligência, nasce com um certo talento, com níveis ou algumas habilidades que na verdade não podem ser desenvolvidas. Então, assim, isso é uma ideia que às vezes se a gente pegar para entender mais sobre isso, dessa forma, a gente fica, não, mas quem é que pensa dessa forma? E, na verdade, a gente pode ver que nós mesmos, até eu mesmo me coloco nesse lugar, porque muitas vezes a gente se pega falando, mas eu não sou uma pessoa muito criativa, eu não sou uma pessoa não sou uma pessoa boa com números, eu não sou uma pessoa boa, sei lá, no colégio, por exemplo, não sou uma pessoa boa com gramática, não sou uma pessoa boa com história. Isso, na verdade, são pensamentos limitantes que expressam um mindset fixo, em que, na verdade, são formas de a gente não se responsabilizar por causa dos baixíssimos níveis de esforço e colocar uma postura fixa nossos talentos, do nível da nossa inteligência. Então, isso são crenças limitantes que acabam impedindo a gente de alcançar objetivos e trilhar um caminho de esforço até que realmente alcancemos nossos objetivos. E o mindset de crescimento, ele vem justamente como um contraponto, em que ele considera as habilidades, os talentos, a inteligência como passíveis de serem desenvolvidos. Então, sim, nós nascemos com alguns talentos, nós nascemos com algumas habilidades, algo que vem no nosso DNA, que vem no nosso código genético, mas muitas dessas habilidades que uma ou outra pessoa pode ter mais ou menos, elas são passíveis de serem desenvolvidas sim por meio de esforço e que as experiências elas levam ao desenvolvimento. Então apareceu uma mensagem aqui. Deixa eu provar. E então o mindset de crescimento ele veio justamente com essa ideia, que essas características elas podem passíveis de serem
desenvolvidas. E é justamente onde coloca a gente em uma possibilidade que a gente pode se desenvolver mais e mais. E a resiliência, que é um terceiro ponto que o Carol Dweck ela coloca, e que é uma reação, justamente uma reação comportamental a desafios sociais ou profissionais. Então, a resiliência ela vem como um ponto de partida também que ela coloca não só no seu livro, mas como nos outros artigos, como uma capacidade de superar desafios. Então, pulando um pouco mais a parte mindset, indo um pouco para a parte de finanças comportamentais e atitudes mentais para o trading. Então, finanças comportamentais, elas basicamente trabalham como as emoções, os erros cognitivos afetam a tomada de decisão e os padrões comportamentais dentro do próprio mercado, a partir dos nossos comportamentos. Então, a gente sabe, até Mark Douglas ele afirma isso no Trading the Zone, que no mercado, nas atividades de trading, a gente desfruta de uma liberdade jamais vista em nenhum outro lugar. Isso não só pelos retornos expressivos que a gente pode ter, que nós traders podemos desfrutar, mas também dos danos financeiros enormes, devido à exposição financeira, ao risco e diversos outros fatores, e com isso também os danos psicológicos advindos dessas questões, tanto do ganho como também da perda. E algumas variáveis que, não todas que eu tratei no meu artigo, mas 3 delas são as principais que eu consegui adaptar para essa perspectiva do day trade, foram aversão às perdas, excesso de otimismo e autoconfiança excessiva. A aversão às perdas, ela diz, de acordo com a teoria de Tversky e Kahneman, que o operador ele sente muito mais a dor da perda do que a felicidade do ganho. Isso é algo já comprovado, que os dois grandes autores das finanças comportamentais, eles trabalharam em seus estudos e que sim, a dor da perda ela é sempre maior do que a dor do ganho. A gente consegue expressar isso, a gente consegue viver isso todo dia, isso é um fato para todos nós. E o segundo ponto é o excesso de otimismo, em que, outras palavras, pode ser colocado como excesso de expectativas. E a gente sabe que também o excesso de expectativas é algo que vem para atrapalhar realmente no dia a dia dos traders. Que, dependendo de como os níveis de expectativa estejam em relação a uma operação, ou a um dia, ou a uma semana, fechar um mês no positivo, não fechar, isso é o que pode ser definitivo para a gente sentir ou não os danos psicológicos e as dores emocionais. Então, quando há expectativa demasiada em fazer uma operação, em fazer um trade, em fechar um dia no positivo, se acontece exatamente o oposto daquilo ali, ou a operação que a gente acharia que daria certo, que a gente colocou expectativas em dar certo, ela se apresenta um resultado contrário, é justamente entre esse espaço de tempo do que a gente esperava e do que aconteceu, muitas vezes algo oposto, vamos dizer assim, é que vem justamente os danos psicológicos e as dores emocionais, aquilo que realmente machuca quando a gente sente uma perda quando a gente estava com uma expectativa muito alta. Então, esse pessimismo muitas vezes é algo como negativo dentro das operações de day trade, que os próprios autores eles tratam isso em algumas teorias de décadas atrás. E o último ponto é autoconfiança excessiva, que é muito parecido também com excesso de otimismo, mas vem com uma perspectiva diferente, em que coloca o operador, em que ela fala que o operador, muitas vezes, ele confia demais em suas habilidades, em seus talentos de analisar o mercado. E que muitas vezes eles acham que as suas informações são melhores do que as outras pessoas. E isso sim se parece com um pouco de excesso de otimismo também, expectativas altas, mas isso muitas vezes coloca num patamar que justamente o Mark Douglas, no livro, também ele traz um contraponto. Que o mercado ele é feito, ele se move por probabilidades, principalmente no que a gente acredita um pouco em relação à análise técnica, e que essa movimentação põe em contra-cheque justamente essa questão. Não dá para a gente simplesmente se confiar na nossa capacidade de análise, em achar que o mercado vai fazer aquilo que a gente espera, ou que as nossas informações acerca de o movimento do mercado vai ser a correta, quando na verdade o mercado é soberano e, no caso, não tem como a nossa expectativa, a nossa atitude esperar que se reflita no mercado. Então, a autoconfiança excessiva nas nossas habilidades, achando que o que a gente acha que o mercado vai fazer é o que realmente ele vai fazer, é o que traz justamente uma perspectiva perigosa e do ponto de vista também de um resultado danoso ao psicológico. Então, essas variáveis, esses dois temas principais, mindset e finanças comportamentais, foram os 2 temas que eu usei para destrinchar algumas variáveis e que eu usei nesse meu artigo.
e que depois eu posso estar enviando o artigo todo do Salomão, a gente pode estar enviando para o pessoal do grupo, para ter uma leitura mais que não dá para explicar tudo, mas lá vai ter uma perspectiva mais aprofundada. Mas basicamente, dentro do mindset, eu usei 4 principais variáveis para destrinchar um mindset fixo e um mindset de crescimento, que é justamente a natureza como as pessoas interpretam, no caso os traders interpretavam a questão da inteligência, do talento, a questão do esforço e da resiliência. E das finanças comportamentais, da área de finanças comportamentais, foram 4. A aversão a perdas, a autoconfiança excessiva, o excesso de otimismo e o fator também emoções, que não é uma variável totalmente ligada ao tema principal, finanças comportamentais dos autores clássicos, mas era uma perspectiva que a gente incorporou, vamos dizer assim, porque era muito necessário trabalhar esse ponto-chave das emoções, em particular, dentro do artigo. De uma certa forma, dava para enriquecer um pouco mais. Então, basicamente, eu entrevistei 8 operadores, todos eles consistentes, e justamente eram operadores consistentes, inclusive o Salomão foi um deles. Ele se propôs a se colocar aí, porque eu não vou poder falar exatamente quem foram os operadores, foram pessoas bem conhecidas, mas, enfim, foram 8 operadores consistentes e que era necessário serem consistentes porque a gente conseguia justamente entender todo esse caminho de percurso que eles, diante das suas experiências, do seu aprendizado, para justamente entender, dentro dessas variáveis, quais foram as atitudes, quais foram os caminhos que esses operadores consistentes trilharam até alcançar os seus objetivos de ganho e justamente o patamar de consistência que é o que todos nós traders esperamos. Então, foi por meio dessas entrevistas, dentro dessas perspectivas, de algumas perguntas, dessas variáveis que a gente conseguiu construir um artigo e algo bem legal. Apesar de não ser muito aprofundado pela proposta do artigo, mas a ideia foi justamente ter uma abordagem inicial, primordial, para principalmente as pessoas que estão entrando no mercado, ter essa noção inicial de como tem essa tratativa psicológica e emocional do ponto de vista dentro das operações de day trade, não só do lado do ponto de vista da técnica, mas também das operações, relacionando isso com a estrutura psicológica e a questão emocional. Então, a gente vai estar agora iniciando a parte das perguntas, que é justamente a entrevista, o roteiro que a gente utilizou com os traders. Inclusive, o Salomão foi um dos entrevistados. Deixa eu só mudar aqui a perspectiva do vídeo. Pronto, deixa eu só colocar aqui. Podemos iniciar, Salomão? Sim, sim. Pronto. Na entrevista tinha algumas questões mais voltadas para o biosócio, mas a gente reduziu mais, para ser bem mais específicos. E aí, a primeira pergunta, que foi uma pergunta mais do biosócio, que era quais os objetivos que, no caso, agora diretamente para o Salomão, quais os objetivos que o fizeram, e no caso fazem ainda, iniciar as operações na modalidade day trade, quando você iniciou na época. Tem algumas alternativazinhas. No caso, era a obtenção de renda extra, para complementar uma renda principal. Era a construção de um patrimônio mais para longo prazo, no caso, visando renda passiva, aposentadoria. Era a questão da liberdade, tornando o day trade uma atividade principal no futuro ou qualquer outro objetivo? Quais foram os objetivos, assim, dentro dessas perspectivas que te fizeram iniciar no day trade? No início, né, eu comecei especificamente no day trade em 2016, no início de 2016, baseado, né, eu trabalhava, né, em empresa normal e eu escutei o pessoal que estava trabalhando comigo falando de ações, né, aí eu procurei saber a questão de ações, como é que funcionava, e aí eu comecei a pesquisar no YouTube, canais aí, e aí eu encontrei a Equipe Trader, né, que era, acho que agora era o Osney e o Hamilton, e agora um tá com o Foley, o outro tá lá com outro, com o Sato, e na época era interessante, né, eu gostava bastante, eles tinham um programa aí na própria Infomoney, não sei se era 5h30 ou 6 horas, e eu via todo dia, eu comecei a me interessar cada vez mais, né? E aí eu vi que dava para ter uma renda extra. Então, respondendo, né, era uma renda extra
e eu não sabia, assim, eu vou querer ser um trader? Não, né? No início, eu queria ver o que eu poderia estar ali. Eu via como uma modalidade de investimento, né? Não tinha muita base para saber o que era o day trade, mas eu pensava que era como se fosse uma renda fixa, uma compra de ações para você ter um lucro, mas sem sair da minha profissão, que é, eu me formei em análise de sistemas e fiz várias coisas, né? Várias pós-graduações, mas o meu foco naquele momento inicial era só como uma renda extra mesmo. Show. E agora partindo mais para o roteiro mesmo, qual a importância que você dá ao entendimento da necessidade de uma estrutura psicológica adequada para a bolsa e o porquê? Na bolsa, né, a gente tem muito se fala isso, dá uma ênfase muito grande na parte técnica, né? Mas eu vejo aí como a parte psicológica é o fator primordial, o principal para o trader continuar, né? A gente vê que muitas pessoas que têm dificuldade no dia a dia, elas sabem a técnica. A técnica não é um problema. No início, sim, a gente está aprendendo análise técnica, ou tape reading, que é mais chatinho de aprender, mas com o tempo, né, se a pessoa for persistente ali, é uma técnica qualquer, né? E pode ter outras também, né? Mas é primordial a parte psicológica, né? E quando a gente começa, a gente normalmente subestima isso, né? A gente foca muito na parte técnica, onde é mais visado, onde tem mais curso, onde tem mais informação, mas o que tem de informação sobre o controle psicológico, né, essa parte emocional, é muito pouco. O que se diz, né, que é importante, mas importante como? Como é que eu tenho controle emocional? O que eu tenho que fazer? Isso não tem, né? É muito, em termos de informação, é muito pouco. Mas se eu pudesse colocar em termos percentuais, eu colocaria aí uns 70% aí. Aí você bota uns 70%, a técnica vai ser bem pouquinho, no máximo 10% depois que o trader tá já caminhando, e o restante ali para planejamento financeiro conjugado com gestão de risco. Mas uns 70% no mínimo, para mim, é o que difere quem continua no mercado e quem está saindo. Show. E falando um pouco mais sobre o teu dia a dia, como é um dia típico, assim, nas tuas operações de bolsa de valores? Você falou que, apesar de analista não poder operar certos ativos, você opera outros ativos, como o dólar, se É, não me engano. Mas como é o eu teu dia a dia, a tua rotina? Tu tem rotina de operações, como é? sim, sim. Bem, minha rotina já é no dia anterior, né? Que eu analiso o mercado, né? Vejo os pontos mais relevantes do mercado, em termos de suporte, resistência, possíveis pontos de entrada. Começo a desenhar cenários. E aí, depois disso que eu fiz o meu estudo, que também não é algo ficar ali muito tempo, acho que uns 15 minutos, no máximo meia hora, você já consegue ter uma visão geral do que você pode fazer para o dia seguinte, né? Aí de manhã eu acordo, né? Faço uma meditação, fico mais tranquilo. Por vezes, né? Eu vou na academia de manhã, ou eu malho de manhã ou no horário do almoço, né? Mas aí eu faço minha atividade física, volto para casa, tomo um banho, dou uma relaxada, vejo aí, em termos de notícia, né, os principais eventos do dia, e basicamente é isso. Aí eu já estou pronto, já sei, já dei uma lida ali no Infomoney, que ele sempre dá uma resumida aí do que está acontecendo, o que aconteceu. Aí ele fala mais ou menos o que eu tenho feito agora, né? De dar um panorama geral. Então, é exatamente isso que eu faço. Vejo notícias para você, pelo menos, ter ali uma noção do como é que vai ser a abertura do mercado. E aí você, a partir do momento que você já traça alguns suportes, algumas resistências, alguns cenários, você já tem na cabeça. E aí você vendo o que tem aí para o dia, né? Antes do pregão, você já sabe mais ou menos o que você vai fazer logo no início do pregão, se você vai esperar, se é melhor já tem uma operação engatilhada, mas o principal é o trader estar ali preparado, já tem uma preparação, né? Já sabe o que ele vai fazer e executar. Isso que é o principal. Show.
E falando um pouco sobre riscos, assim, para além dos riscos do mercado, que a gente sabe, a gente conhece, mas que outros riscos, principalmente no teu dia a dia, dentro da tua rotina, principalmente relacionada ao mercado, que outros riscos são mais comuns do teu cotidiano? E comente, se tu puder, comentar alguma situação de risco que tu já viveu, relacionada às vezes a, não só a notícia, riscos inerentes ao mercado, mas, tipo, questão da internet, infraestrutura, algum risco assim que você vê relacionado ao mercado, que pode te atrapalhar nas operações, por exemplo. Assim, o que que a gente tem, né? Hoje em dia o pessoal do índice sofre muito de slipas, e aí eu também considero aí um risco, né? Cada vez mais acentuado. Vamos ver se com algumas mudanças aí, com esse RPL aí pode ser, não sei se vai melhorar alguma coisa, mas é um risco, né? Corretora, né, de ficar fora, tem corretora que eu já operei, então já tive problema, né, e de não saber o que está acontecendo, travou tudo. Já tive problema em plataforma também, onde você fazia uma operação na plataforma, no home broker ela indicava uma outra coisa. Então era como se eu já tivesse fechado a operação no home broker e na plataforma está ativo. Então, quando eu ia fechar a operação na plataforma, no home broker, ele abria uma nova operação. Já tive esse tipo de problema. Mas é algo que é importante a gente tomar a responsabilidade para si mesmo. Né? O que pode ser feito, né? Para evitar o máximo de coisa? É o conceito de autorresponsabilidade. Então, problemas ocorrem, né? Você está sujeito a esse tipo de coisa, mas o que eu posso fazer para minimizar, mitigar esses riscos? Então, você pode ter ali outras plataformas, você pode ter o seu celular ali para te auxiliar se cair uma internet, você pode ter outras corretoras, né? Fiz até um vídeo sobre corretoras, que se você tiver comprado numa corretora e está travado lá, você pode vender ali numa outra corretora, pelo menos para você travar a sua operação. Então, são esse tipo de coisa que o trader ele tem que tomar o controle para si. Quando ele se responsabiliza, ele toma o controle para si mesmo da situação, onde ele pode resolver. Se um trader está ali só focado num problema de uma corretora, ele está deixando para terceiros. Mas se ele tem uma contingência, aí ele traz de novo o controle para si. E é assim que eu vejo. E falar um pouco sobre perda financeira. Qual foi a maior perda financeira em um dia de day trade e como foi esse sentimento depois? Como você se sentiu depois? Como você encarou isso depois? A perda financeira foi no início ali de 2017, né? Eu até conto essa história, né? Que eu entrei numa bola de neve, autossabotagem, aquele sentimento de vingança. Então, estava operando no índice. E aí, não me lembro se minha meta era 1.000 ou R$ 500, eu acho que era R$ 1.000. Né? Algo que eu estava até analisando. Hoje em dia, eu estava até numa meta muito ousada para o meu tempo de mercado ali. Tinha um ano de mercado, comecei no início de 2016, 2017 eu já querendo ali ganhar R$ 1.000 por dia, já estava além do que eu estava preparado para isso, né? E aí tem a questão de deixar o dinheiro na corretora, né? A gente sabe que o ideal é a gente deixar o mínimo possível, mas tive aquele momento de autossabotagem onde eu perdi R$ 7.000 numa manhã. Então, e se eu tivesse mais dinheiro na corretora, eu era capaz de eu ter perdido mais ainda, porque a gente fica ali querendo recuperar, recuperar, e não tem aquela visão de médio e longo prazo, por que eu estou operando, para quem que eu estou operando. E eu, na época eu operava ainda do trabalho, né? Então, as coisas eram mais conturbadas ainda. Mas aquela manhã terminou, e aí eu almocei e tal. Você fica com aquilo na cabeça, né? Pô, R$ 7.000 e tal. Mas o pior foi quando eu cheguei em casa, né? Quando eu cheguei em casa, aí eu vejo, a primeira pessoa que eu vejo foi minha filha, né? E aí vem um sentimento de que eu sou um imbecil, um idiota,
que olhando para minha filha, eu poderia estar fazendo uma viagem com ela. Então, você se sente muito mal, né, naquelas condições. Então, foi basicamente isso. E foi ali o meu ponto realmente de virada. De dizer, olha, eu não, ou eu paro, que eu estou com essa questão de day trade, ou eu tenho que mudar. Porque se eu continuar, eu vou perder mais dinheiro e aí vão vir outros problemas além do financeiro, problemas emocionais, vai virar uma bola de neve, e aí aquilo pode, os relacionamentos que eu tenho, né, que eu tenho com a minha família, poderiam estar conturbados, então eu tive que dar um basta na situação. Massa, e é interessante isso porque você falou do ponto, e foi justamente o ponto de virada, e é justamente uma questão de atitude e resiliência, né, que é justamente de um problema desse tamanho, às vezes uma perda gigantesca, ou às vezes uma sequência também de lojas que normalmente surge a ideia de até desistir, mas também de continuar. Inclusive, um dos operadores que eu entrevistei, o cara teve uma perda de R$ 140 mil num dia. E foi bem mais pesado porque eu tive que ler que o cara, poxa, ele enfrentou problemas psicológicos, tipo, muito além do que a perda dele proporcionou. Então, assim, você vê, cara, até que ponto você consegue se manter no jogo, não deixar que o sentimento de desistência fale mais alto do que a de resiliência, que é tentar resolver os problemas cada vez mais e continuar. Mas é interessante. E assim, falando mais sobre você como operador, assim, como você vivencia o day trade e a busca por cada vez mais consistência e objetivos dos ganhos no teu dia a dia? Assim, o que eu vejo, né, consistência, né, eu tenho um conceito muito forte sobre isso. A partir do momento que eu tive aquela perda, eu comecei a mudar um monte de coisa para eu operar, né? Então eu busquei algumas informações, mas que estavam soltas. Você tem que ter um plano de trade, você tem que fazer um diário de trade, você tem que cuidar do teu emocional, você tem que ter um planejamento financeiro, né? Então, essas coisas são muito soltas por aí. E aí eu comecei, não, peraí, o que é plano de trade? Aí eu comecei a buscar, mas não encontrei nada muito sólido. Aí eu falei, pô, então eu vou fazer um plano de trade aqui para mim. Tudo regrado, setup, quais são os meus setups, tudo um passo a passo. Quero fazer um procedimento, passo a passo. Beleza. Como eu vim da área de exatas, né? Então já tinha ali uma um lado ali que já fazia parte do meu dia a dia no trabalho, então eu vou fazer aqui, eu vou enquadrar essas coisas aqui, beleza. Diário de trade, quais são as perguntas? Mas perguntas tanto emocionais quanto operacionais. O que eu tenho que responder ali que vai me ajudar? Aí eu fiz isso. Planejamento financeiro, né? Qual é o meu planejamento financeiro? O que eu tenho que fazer? Né? Como é que eu vou me planejar? E aí você, no teu planejamento financeiro, ele tem que estar casado com a tua gestão de risco, que está casado com o teu setup. Então tem que estar tudo casadinho. Beleza, com isso, a minha atitude já mudou. Com isso, a minha atitude, ela já... Deixa eu só desabilitar aqui. A minha atitude já mudou. E eu comecei a operar melhor, né? Eu comecei ali ter em termos de consistência, eu saí de um foco de olhar para resultado, para o financeiro, e entrei num foco de performance. Eu quero fazer o que é certo. Então foi a partir desse momento que eu comecei a ver, não importa, né? Pegando muito do Mark Douglas, né? Eu li o livro, aí tem aqueles 4 vídeos que ele fez, né? Um seminário que ele fez, onde está dividido em 4 livros. Eu achei aquilo fantástico. E aí eu pensei, eu vou fazer isso. Né? Ele no final do último vídeo, ele fala do desafio de fazer ali uma amostragem de 20 operações, né? De determinado setup. Faz todo sentido isso aí, né? A gente tem que estar lidando com probabilidade e não com achismo. E quando a gente entra no mercado financeiro, a gente vai muito no achismo. Então a gente faz um curso de análise técnica ou aprende de alguma forma no YouTube, seja qual for. E aí a gente, pelo achismo, isso aqui está dando aqui, eu vou entrar aqui. Essa aqui está dando eu estou achando que vai cair, eu vou vender.
mas muito no achismo. Quando eu parti para essa parte mais objetiva possível de operar, aí as coisas começaram realmente a mudar. E isso que é a consistência. A consistência é você fazer consistentemente as mesmas coisas todos os dias. Né? Você tem o seu setup, né? Por isso que eu falo, análise técnica no início era importante, mas depois você só vai fazer aquilo. Não precisa ficar estudando o mercado. Às vezes eu vejo as pessoas falar, não, eu tenho que estudar, vou olhar o gráfico, vou ficar o final de semana. Eu falei, caramba, não é isso. Não é por aí. Porque no final das contas, né, se você tiver ali um passo a passo do que você tem que fazer e você executar no dia a dia, é isso que vai te dar uma consistência. Vai te dar consistência, vai te dar disciplina e os resultados vão vir naturalmente, e não o contrário. Então foi isso, esse que é o meu conceito de disciplina. Show. E quanto às condições de trabalho, assim, como você avalia como um profissional basicamente autônomo, né? Eu sou operador de day trade. Como você avalia as condições de trabalho, assim, no modo geral? Você como operador, principalmente. Você diz como assim de condições de... Em relação a, não ao mercado em si, mas, tipo, há uma pessoa que está ali de acordo com o trabalho de ser trader. Do trabalho em si de ser trader de forma autônoma, de tirar o resultado que muitas vezes não é fixo. Como você avalia, de certa forma, assim, a questão, às vezes, de fatores também como o estresse do trabalho? A gente sabe que é cansativo também, certas vezes a gente passa muito tempo na frente da tela do computador. De certa forma, assim, mais relacionado a você, como operador. Então, primeira coisa é o planejamento financeiro. Né? Se você tiver essa base sólida de se planejar financeiramente, fazer direitinho a gestão de risco, atrelado ao setup, né? Gestão de risco. Quantidade de contratos que você vai ter para o teu setup, por exemplo, o quanto você suporta, se conhecer, né? Se conhecer, fazer um autoconhecimento. Será que realmente eu estou preparado para operar X contratos? Aí você monta esse plano como um todo, e aí você, em termos de condições de trabalho, né? Você fica muito mais confortável. O que eu vejo, né, por aí, que infelizmente acontece muito, pessoal ou é demitido ou tem uma esperança, larga emprego, vai para a Bolsa de Valores na esperança de dar tudo certo, mas infelizmente não é isso que acontece. Então, em termos de trabalho, o trader ele tem que justamente ter essa mentalidade, isso aqui é o meu trabalho, isso aqui é a minha lojinha. Né? Eu sou um empreendedor individual, que eu estou ali no mercado, o mercado ali é o meu ambiente, e ali eu vou trabalhar para extrair dinheiro do mercado. Essa é a mentalidade que se deve ter. E para isso ele tem que ter uma mentalidade profissional. Ou seja, desde dos equipamentos que eles têm que ter, até a questão de atitude mesmo, de saber que precisa de um plano, precisa fazer um passo a passo, precisa seguir regras, precisa criar regras para si mesmo, para operar. Então, esse passo a passo todo tem que ser feito. Né? E essa base que vai dar uma tranquilidade para que o trader consiga seguir em frente. Ele tem que saber por que ele opera. Né? Antes até de fazer um planejamento financeiro, ele tem que saber quais são os objetivos de vida. Quais são, que eu gosto de falar, qual é o meu propósito inabalável? O que eu faço? Por que eu estou operando? Para quem eu estou operando? Por quem eu estou operando? Isso tudo vai te dar realmente uma condição de trabalho para você desempenhar um papel focado no que tem que ser feito. Né? Imagina se você é um empreendedor, seja, sei lá, você tem uma loja. Eu estou vendendo aqui, minhas vendas estão legais. Então vou comprar, botar mais coisa no estoque porque eu vou vender mais. Não é assim que funciona. Não é assim. Então, na nossa profissão como trader, tem que ser a mesma coisa. Né? E não a esmo. Eu tenho um dinheirinho aqui que eu peguei, ganhei, agora eu vou colocar no day trade e pronto. Aí a gente já conhece as histórias, né? Quase todo dia a gente vê nos grupos as pessoas quebrando. Por quê? Porque não tem justamente essas condições de trabalho, não se prepararam para isso. E é interessante que, às vezes, essa questão da lojinha é um exemplo interessante, porque é igual o empreendedor, o dono da lojinha mesmo. Você tem que entender que você abre aqui e que se não deu para vender hoje, amanhã é outro dia.
você vai abrir de novo a loja e esperar que amanhã dê certo, que amanhã venda, talvez até o que não vendeu hoje. Mas não pode dar não dá para entender, não dá para jogar, ou esperar que um dia só faça a diferença de um mês inteiro, de uma semana inteira, né? E aí, muitas vezes, muitos traders se perdem, né? Para quem tá do outro lado, né? Para quem tem pouca experiência, realmente é difícil você ter esse pensamento. Até mesmo para quem tem a experiência, é difícil ter esse pensamento. Mas é o caminho. O caminho é esse. Não tem outro caminho. Não vejo outro caminho. A não ser de você seguir as próprias regras que você criou. Porque, como você falou logo no início, né, o mercado, né, ele é a coisa mais democrática possível. O mercado, você faz o que você quiser na hora que você quiser. Né? Você compra, você vende, não tem problema nenhum, na hora que você quiser. Você fica na operação quanto tempo você quiser e pronto. Agora, essa questão de ser profissional, né, vem com isso. Vem com o caminho é esse, é olhar para o médio e longo prazo. Perdeu hoje, faz parte, né? Faz parte. Isso aí. E na tua opinião, assim, de que forma as emoções influenciam no poder decisório de um trader? No poder, às vezes, na questão da decisão mesmo, assim, de que forma as emoções podem influenciar no dia a dia, ao abrir uma posição? Então, a emoção ali é o fator primordial, né? Se você não consegue controlar a emoção, você tá frito, né? Justamente por que as pessoas ganham no simulador e não conseguem ganhar na real? Justamente por conta do fator emocional. Então, a parte emocional, ela tem que ser trabalhada. E como é que se trabalha a parte emocional? Através do autoconhecimento. Através do autoconhecimento, de saber o que você está fazendo. E até conhecer, se observar, praticar a auto-observação. Quais são os sentimentos que está tendo naquele momento? O que está acontecendo com você mesmo? Qual é o teu comportamento? Se você está batendo o pé, se você está agitado. Começa a se observar. Primeira coisa, identifique como é que é você operando. Né? Muita gente não gosta de fazer, mas coloca uma câmera em você mesmo. Ao invés de só gravar a tua operação, coloca uma câmera em você mesmo, para você saber o teu comportamento, o que você está fazendo. Né? Você vai descobrir muitas coisas. Você vai descobrir os teus vícios, as suas virtudes, o teu comportamento, como é que você reage numa perda, como é que você reage num gain, né? Isso tudo você vai mapeando. E cada vez mais que você está se autoconhecendo, fazendo lá no teu diário de trade, né? Todo o teu operacional, por que você entrou numa operação, o que aconteceu, o que você pode eliminar, o que você pode manter, o que você precisa melhorar. Através de todo esse autoconhecimento, vai vir o controle emocional. Fora isso, aliado ao controle emocional, tem uma parte de respiração que é importantíssima. Né? Pessoal, muita gente subestima essa parte de meditação, de respiração, mas a respiração, quando você está muito agitado, aquilo te dá uma clareza quase que instantânea. Então, vale a pena. E é assim que você controla, né? O controle emocional é o diferencial, conforme eu já falei. E através do autoconhecimento que aí você começa a ter uma base maior para saber o que você... Até o ponto de autossabotagem, né? Como é que eu estou ali operando, que comportamento que eu tenho que eu estou me sabotando. Normalmente a gente, quando perde, né? Aí quer esquecer. Quer esquecer, quer se afastar daquilo, porque aquilo é uma dor. Aí é normal do ser humano, né? A gente se afastar de uma dor. Mas se a gente não entender o que está por trás disso, entender aquela dor, o que levou a ter aquilo, esse comportamento vai se repetir a cada vez. E aí a gente sabe que quando não se tem uma estrutura muito forte financeira, a pessoa sai do mercado, não aguenta mais. E tem esse lado também, não só da questão da emoção, como fruto de uma interação, por exemplo, do operador com o mercado. Por exemplo, você leva um loss ou fecha um dia no game, você tem emoções diferentes, frutos, resultados diferentes dessa interação. Mas não só isso,
essa interação, mas o estado emocional, como você bem falou mesmo assim, antes ou fora do mercado, influencia também diretamente. Então, foram duas coisas que no artigo eu procurei analisar, que era essa questão da interação, mas também o estado emocional. E teve uma dos traders, dos operadores, que ele citou até, ele falou de forma muito segura sobre essa questão de como isso é importante, a questão do estado emocional. E como isso influencia também nos resultados. Vou falar rapidamente aqui o que ele falou, abre aspas. Primeiramente, o estado que a gente se encontra define muito das nossas atitudes em seguida. Se a gente está muito ansioso, muito tenso, as atitudes perante as decisões vão ser tensas também e acabando sendo influenciadas. A luta do trade é justamente procurar separar as duas coisas. Então, sim, influenciam. Até uma ligação do trabalho que te deixa chateado pode afetar o seu dia. Às vezes, uma discussão também dentro de casa ou alguma coisa fora, ligado à família, pode afetar. Então, aí, como ele falou, a ideia é justamente criar regras, é uma forma de se blindar. Então, não só essa interação do trader com a operação, com o mercado financeiro, com a bolsa, é uma questão que gera conflitos emocionais, mas também aquilo que a gente carrega de fora da nossa rotina, do nosso dia a dia, influencia também diretamente no mercado. Então, é bem Perfeito, interessante essa interessante. perfeito. Você É colocou isso também. mesmo. É isso mesmo. E aí que também vem o autoconhecimento, né? Porque a gente consegue detectar o estado emocional daquele momento, né? Aconteceu alguma coisa. Foi levar o filho na escola, tomou uma fechada, começou a discutir, ou nem mesmo discutiu, mas ficou guardando aquele sentimento para si. Quando for operar no mercado, aquilo vai aparecer. Aquilo vai aparecer. Ou então tá ali, não precisa acontecer nada. Tá no trabalho, né? Tá operando ali, mas sabe que tem uma reunião importante e aquilo já começa a mexer no emocional da pessoa. Então, o comportamento, o externo influencia na forma de operar e o que acontece no mercado também pode muito bem influenciar nos relacionamentos externos ao mercado. Então, você identificar isso é importantíssimo. Show. Próxima pergunta, no caso. Você já experienciou situações de autossabotagem? E, no caso, se sim, em que situações ela fez ou se ainda fazem parte do seu percurso como trader? Não só a autossabotagem ligada assim, rapidão, ao teu financeiro, questão do teu próprio planejamento financeiro, mas também dentro das operações, na parte técnica mesmo assim. Alguma experiência, alguma coisa, se você presenciou já. Sim, essa experiência aí da maior perda foi um misto de tudo, né? Então, um misto de indisciplina financeira, né? De não parar no stop, tá ali tentando fazer o revanchismo. E chega uma questão, até quando você está nesse problema, nessa bola de neve negativa, você já esquece o teu operacional todo. Você já não quer, você quer recuperar, então opera de qualquer jeito, né? E isso aconteceu naquele episódio. Já tinha ocorrido anteriormente de outras formas, mas não com um impacto tão violento quanto foi para mim, né? Tem pessoas que R$ 7.000 não é nada, é uma perda normal. Mas para mim, naquele momento, era algo que foi marcante. E a partir daquele momento, aí sim, aí eu comecei ali a fazer sendo um reloginho, realmente, né? Tentando ali colocar tudo ali, o operacional. É lógico que às vezes a gente ainda dá uma escorregada, não é de uma hora para outra que acontecem as coisas, mas aos poucos a gente vai eliminando os erros, os comportamentos, vai identificando o que está prejudicando, e aí a gente consegue dar a volta por cima. Show. E fala um pouco sobre mais o day trade como operador assim. O que é que te proporciona mais prazer no day trading, na atividade de trading mesmo? Cara, você tem ali uma adrenalina do mercado, né? Porque é algo que realmente excitante, né? Você operar no mercado é algo que realmente dá prazer. Você tá ali operando, é como se você tivesse jogando futebol, você não está no banco de reserva, você está ali jogando, né? Mesmo que a bola não esteja contigo, você está ali dentro daquele ambiente, né? Então, operar para mim tem isso, né? Tem um prazer de estar ali, fora
tem o ganho financeiro, que é só a recompensa pelo trabalho que você fez, né? Ou a perda financeira também é uma recompensa pelo trabalho que você fez. Mas acho que é isso, né? E você, aos poucos, né, vê que aquilo está dando um resultado positivo, você está acumulando patrimônio, né? Você está podendo ali não só passar essa parte financeira, mas também passar conhecimentos, ajudar as pessoas, né? Normalmente, né, as pessoas que ficam no mercado, elas têm um prazer também de ajudar as outras pessoas. E isso dá prazer também. Então, é mais ou menos isso. Massa. E o contrário, o que te faz mais sofrer no day trade? Cara, sofrer, cara, eu vou te dizer, operações longas, elas me fazem sofrer, né? Mesmo sabendo que tem que ser feito, né? Você esperar o preço bater ali no teu alvo, aquilo ali realmente é algo que começa, né, a ter aquela ansiedade, né? Mesmo experiente, mas você tem que dar uma respirada, esperar a parcial, né? A parte técnica, fazer uma parcial, aquilo me ajuda bastante, né? Para operar. Mas em termos de sofrimento mesmo, acho que seria isso, né? Não é nem um loss, né? O loss faz parte. Mas essa agonia ali de você estar ali numa operação mais longa, que você não sabe o que vai acontecer, você fez o certinho, mas de certa forma você está ali como um torcedor, né? Você não sabe o que vai acontecer, você fez a sua parte, mas o resto é com o mercado. O resto que é com o mercado que é o que me faz ali, não é agradável, né? Uhum. Beleza. Agora sobre a capacidade de interpretar gráficos. Como você enxergava essa capacidade antes efetivamente de estudar sobre análise técnica? Você via como algo específico e que somente certo grupo de pessoas era capaz de entender, ou como algo realmente alcançável, que advindo do esforço dava para entender e dava para chegar lá? Não, eu nunca tive assim esse pensamento assim de são pessoas diferentes, né? Eu sempre fui muito estudioso, né? Eu estava sempre ou me certificando em alguma coisa ou fazendo uma pós-graduação e aquilo para mim era normal. Você, independentemente da área de conhecimento, era um desafio a ser concluído. Aí eu não tinha dúvida sobre que eu iria bem em determinada matéria, né? No mercado financeiro, em termos de conhecer análise técnica, aquilo me dava até um prazer de estar ali olhando, pô, eu estou aprendendo. Aí comprei alguns livros, fiz curso e aquilo me motivava. E eu entrei, né, naquela tem uma fase, né? Eu fiz um vídeo sobre as fases dos traders, né? Que eu entrei naquela fase de querer abraçar o mundo de conhecimento, porque realmente você tem um prazer ali de estar ali consumindo informação até o momento que você tem que fazer um filtro. Mas aquilo para mim era muito muito legal, né? Você tá ali no início, você ter aquele prazer de estar conhecendo, aí você vê, ó, esse candle é um doji, isso aqui é uma estrela cadente, isso aqui é esse padrão, um martelo invertido, um enforcado. Você começa a ter essa visão e começa a olhar no gráfico, será que isso aqui é o quê? Mas depois, com o tempo, aquilo vai perdendo valor, né? Você vê que aqueles padrões podem acontecer, mas não dizem muita coisa. O que diz é realmente a sua atitude. Sim, interessante. E essa questão, assim, era justamente para entender esse ponto de vista, até quantas pessoas se colocam em limites em achar que a análise técnica, ou estudar sobre análise técnica, sobre bolsa, sobre mercado financeiro, não é algo para poucas pessoas. Porque muita gente acha, não, já só porque é bolsa, só porque é mercado financeiro, que talvez algumas pessoas, sei lá, formadas em algumas áreas, é que, ou, sei lá, por gostar de matemática, vão se dar melhor. Mas não, é realmente algo bem democrático, né? E algumas pessoas, às vezes, até mesmo por causa das perdas ou às vezes das próprias frustrações, colocam as culpas no mercado. Ah, não, tem gente que opera, tem algum macete, alguma coisa com corretora. E a gente às vezes até escutava o Igor falando muito disso com raiva. Porque a galera às vezes colocava culpa e não se responsabilizava, né? Então é bom entender, é bom de fato, quando as pessoas conhecem, entender que realmente isso é democrático e que é possível, né?
Análise técnica e a outros tipos de análise também é muito possível de se aprender. E uma das coisas que um dos operadores falaram é que, sobre essa questão da capacidade de analisar, né? Ele falou, sempre tive facilidade nessa interpretação. A diferença principal é que no início eu achava que era 90% do sucesso estava ligado à técnica, e hoje eu entendo que é apenas 10%. E sim, no início eu achava que era inteligente e que eu me daria bem porque eu era bom, mas descobri que era por esforço e por resolver os problemas que ia surgindo. Então, muitas vezes a gente coloca até, em certos momentos, dificuldades no próprio mercado, barreiras em relação ao mercado em si, e achar que só porque eu estou passando por dificuldades que talvez aquilo não seja para mim. Mas é justamente a partir desse ponto, né, que dá para ultrapassar os problemas e isso, na verdade, não é nenhum problema limitante, né? A capacidade de analisar, vamos dizer assim, nesse ponto Sem específico. dúvida, cara. E assim, a gente tem o brasileiro, ele tem um problema cultural com essa parte de investimento, né? Então, Sim. quando falam de ações, pessoal, pô, ações, né? Pô, a galera, a maioria dos brasileiros, quando tem alguma coisa, eles aplicam na poupança. Então, realmente, a gente está muito atrasado, né? E quando você fala. Por isso que na nossa profissão é até difícil a gente conversar sobre isso com outras pessoas, né? Porque a gente está ali num ambiente diferente para a maioria das pessoas, né? Você vai falar em day trade, eles vão falar o que, que é isso, Uhum. né? Então tem uma questão cultural, né? Tem uma questão de até mesmo, você aplica no Tesouro Direto, o pessoal não sabe, não, isso aí eu não sei se é legal e tal, né? Então tem essa questão aí, né? De falta de conhecimento, né? É uma questão cultural também, e isso vai se replicando, né? Mas, em termos de conhecimento, conhecer gráfico é bem tranquilo, né? Tape reading já é mais difícil, mas Uhum. também é questão de mais esforço, mas que é bem possível também. Isso aí. E, no caso, de que forma a consistência nos ganhos impactou na tua concepção de esforço antes ou depois de adquirir a consistência? Acha que houve uma diferença ou você sempre se viu realmente desde o início sabendo que era necessário esforço mesmo para se alcançar a consistência e os objetivos? No início, eu ainda tinha a ideia de que de esforço, para mim, estava muito ligado a estudar o externo. Estudar mercado, estudar técnica, ler notícia. Então, isso aí, para mim, era o que era o meu esforço. Mas o que mudou mesmo foi quando eu comecei a me entender. O meu estudo, o meu esforço era mais me autoconhecer. Aí as coisas mudaram, né? Por quê? Porque você simplifica ao máximo o que está no externo. Então, na prática, né? Eu tinha vários indicadores no gráfico, né? Tinha média. Aí eu olhava o Dow Jones, eu olhava o que o dólar estava fazendo, isso operando no índice. O que o dólar estava fazendo, porque se o dólar subir, é provável que o índice vai cair. Eu olhava o petróleo, eu olhava a Petrobras, a Vale, os bancos. Quando eu comecei a tirar essas coisas, né? Deixar o mais simples possível para mim, e começar a me enxergar, né, o meu esforço era tentar ver qual era o meu comportamento, o que eu estava fazendo. E aí as coisas começaram a mudar. Então essa questão de esforço foi recompensada a partir do momento que eu comecei a tirar as distrações externas e colocar também o foco em cima de mim. Show. E o que te traz, o que te trazia, o que te trouxe ao longo do tempo, do percurso como trader? Mais impacto psicológico ao final do dia, ter como resultado o alcance da meta estipulada, no caso o gain, ou finalizar o dia com a meta negativa de loss? E por que disso? Por que você, a tua opinião, no caso? A questão principal para mim era fazer o que eu tinha que fazer. Então, se eu terminasse o dia, né, sabendo que eu operei bem, mesmo que você tenha um loss, lógico que não é como se você operar bem e ter um gain, né? Uhum. E também não é como você também, mesmo operando mal, você tem um gain. Você tem um prazer quando você tem um gain, né? Você tem um prazer quando você tem um gain. Mas quando você faz o que você está se propondo a fazer, né, todos os dias,
essa sua satisfação, ela aumenta. Então, mesmo quando você tem um loss, esse impacto ele começa a se reduzir, porque você já caminhou bastante, você já tem ali uma consistência, você já está ali fazendo as mesmas coisas todos os dias. Então, ao final do dia, você olha para o dia anterior e aí, eu operei bem, qual é a minha nota? Né? Qual é a minha nota? Se eu fiz alguma cagada ou realmente eu operei de forma correta, né? É isso que vai me dar uma satisfação e não somente um gain que eu obtive. Legal. E eu acho que até é o pensamento mais correto, né? Porque realmente a teoria ela fala que a dor da perda é sempre maior do que a euforia do ganho, o prazer do ganho. E realmente até os próprios operadores, eles, de sua maioria, mais de 70%, falaram que realmente a dor da perda ela é sempre maior. E interessante que teve um dos entrevistados que ele falou que às vezes não era só questão de um dia só, mas às vezes uma sequência de dias no LOI já causava um pouco mais de euforia, assim, do lado negativo mesmo, assim. Você podia estar 2 semanas negativo, mas 3 dias, 4 dias de LOI, no caso 2 semanas, 3 semanas positivo, mas às vezes 2, 3 dias de LOI já te deixava mais de orelha em pé, né? É interessante como realmente tem esse impacto, até por causa da nossa natureza. A gente não é muito acostumado a perder e a gente não é educado a perder. Desde criança mesmo, a gente é sempre educado. Não, você vai um dia alcançar sucesso, você vai trabalhar, você vai ter, sabe? A gente é acostumado com essa ideia de sucesso. E tem um dos entrevistados também que ele fala que às vezes poucos dias, às vezes você está numa sequência muito boa, mas você está na expectativa que pode ocorrer o loss ali a cada dia, né? Mesmo que você tenha uma semana inteira de gain e que na próxima segunda-feira, vamos dizer assim, você vai operar, mas você fica na expectativa do loss. Então, realmente, mesmo numa sequência muito boa, às vezes o loss ele se faz presente no nosso consciente, né? Como algo que realmente às vezes pesa também. De acordo com a teoria e no caso com os operadores falaram, né? Tem esse impacto realmente mais negativo. Mas muitos realmente atribuíram a sequência também. É bem interessante essa ideia. E, no caso, na sua opinião, qual o impacto que a geração de expectativas tem sobre as operações da Bolsa de Valores? No day trade, de forma geral. O que eu sempre gosto de falar, né? A gente tem que ser rígido com o nosso operacional e flexível com o que esperar do mercado, né? O mercado, a gente tem que ter a consciência que tudo pode acontecer, né? A gente tem que ter essa consciência. Tudo pode acontecer no mercado. Se a gente tiver muita expectativa, né, de ter um gain, se tiver um loss, a gente pode ir à lona muito rapidamente, né? Numa operação, você pode estar muito bem, né? Se sentindo muito bem porque está indo ao favor, mas de uma hora para outra pode ter aí um revés, né? Eu me lembro teve uma época que o Banco Central ele estava fazendo vários leilões, né? E aí eu estava numa operação no dólar e eu estava comprado no dólar. E aí botei lá, minha operação estava dando uns 2, 3 pontos de gain, né? E tava a operação rolando e aí daqui a pouco veio uma lapada que aí já pegou meu stop de cara. Então, é justamente isso. Você tem que saber que as coisas estão acontecendo, né? Tudo pode acontecer no mercado. Isso aqui é uma das premissas básicas. Então, é o que eu sempre falo, né? Rigidez na sua performance, no teu setup, você seguir aquele setup, mas você tem que ser o mais flexível do mundo, na medida do possível, para você, sobre o que esperar do mercado. O mercado pode acontecer qualquer coisa. Legal. E justamente esse ponto, essa pergunta que eu buscava justamente analisar nos operadores a questão do excesso de otimismo, até onde ia o excesso de otimismo dos operadores, ou o contrário, que era a neutralidade das expectativas, que é a atitude correta que o operador ele tem que ter. Que é justamente como você falou muito bem, o que o Mark Douglas até no livro dele fala, é entender que cada momento do mercado ele é único. Então pode ser que aconteça de você, naquela operação, estar posicionado a favor do mercado,
ou que é o contrário, que o mercado ele vá justamente ao contrário do que você espera, do contrário do que você está objetivando naquele momento. Então a ideia é justamente entrar com uma mentalidade mais neutra, né, como você mesmo falou. Não esperar que só ele só faça aquilo que você quer que faça, mas que ele pode acontecer também ao contrário. E é justamente esse é o mecanismo, a atitude correta para se evitar a dor emocional. É se manter expectativas neutras. Beleza, eu quero ganhar, quero que a operação dê certo, quero. Mas eu entendo que pode dar errado, que a gente está passivo a isso. Então é basicamente uma atitude mais correta. E, Hoje, por exemplo, né, no mercado, ele abriu um gap de alta, né, e aí ele ficou ali fazendo alguns topos ali em torno do 800, e de uma hora para outra veio uma lapada que ele já pegou a mínima e foi embora e depois voltou, né? Imagina se o cara tá ali com um prato sem stop, por exemplo, né? E iria ficar desesperado. Então tudo pode acontecer. Ele caiu bastante, daqui a pouco ele subiu bastante. Então tudo realmente pode acontecer. Não sabe se foi um dedo gordo lá que botaram uma ordem errada, que também já aconteceu isso. Não sei se foi esse ano ou ano passado. sim, foi o da Telet lá, né? Exatamente. Então, isso pode acontecer. Aliás, tudo pode acontecer. Então, tem que É. relaxar quanto a isso. E queria que você descrevesse brevemente como você se sente quando uma operação que havia grande expectativa de ganho apresentou um resultado contrário. Tu já sentiu isso na pele, assim, justamente essa questão das expectativas? Já. É natural, né? Quando você está ali numa operação boa, né? Você está ali. É natural você se sentir melhor, né? Você se sentir mais confiante, eufórico, vai dar tudo certo. E quando a gente vê que não deu certo, pegou o nosso stop, nos primeiros segundos, né? Sei lá, primeiro minuto, você se sente mal, né? Putz, pegou meu stop. Você não quer aquilo, né? É uma dor que você está tendo ali, mesmo que seja momentânea, mas é algo que depois de tanto tempo, né? Você vendo essas coisas acontecerem, você vai ter ali um período pequeno que você tem aquela dorzinha e depois acabou, né? Até para você operar, conforme você falou, cada momento é único. Aquele setup, aquele trade, né? Aquela operação terminou. Aí é partir para a próxima. Vamos embora, bola para frente. Uhum. E essa pergunta também é muito relacionada a essa questão das expectativas também e ao excesso de confiança na própria pessoa. Às vezes a gente tem essa ideia de querer achar que a gente vai adivinhar a direção no mercado. E um dos operadores, um dos entrevistados, na verdade, ele colocou que ele descreveu um pouco desse sentimento, quando às vezes colocava expectativas demais em uma operação e dava o resultado contrário. Ele dizia, eu ficava arrasado, porque eu tinha certeza que ia dar certo e quando dava errado eu me sentia traído pelo mercado. Então a gente consegue ver tipo a presença das duas principais variáveis de finanças comportamentais aí dentro. O excesso de expectativas, o excesso de otimismo e a autoconfiança excessiva, em achar que eu tinha certeza que ia dar certo, então eu confiava demais em mim, na minha análise, e quando dava errado, que era a expectativa contrária, aquilo que acontecia o contrário à minha expectativa, eu me sentia traído. Então é muito, e às vezes ele falou aqui, eu pensava que não tinha como dar errado e às vezes ia até sem proteção, sem stop. E isso era perigoso porque era uma situação propícia a criar uma bola de neve. Então, assim, muitas vezes vem aquele momento de querer se vingar do mercado e é interessante como você realmente é necessário ter essa questão da expectativa neutra, porque, cara, a gente não consegue adivinhar, a gente não tem como saber, a gente tem probabilidades, mas é entender que cada momento é único, né? Exatamente. E tem, assim, algo que também não é muito difundido, né, em comparação com as técnicas, é saber o que tem por trás da tela. Como é que é o mercado? Quem é que está operando? Né? Como é que funciona ali? Quais são as motivações? Quem estão ali? Quem são as pessoas, né? As instituições que operam no mercado? Então você tem ali os estrangeiros, você tem bancos, né, através das tesourarias, você tem ali market maker, você tem ali o cara que quer fazer hedges apenas, você tem várias pessoas grandes que têm objetivos completamente diferentes, né? E tem uma hora lá, o cara não quer saber, o cara ele precisa comprar dólar porque ele vai fazer, sei lá, vai construir uma fábrica no exterior. Não sei, entendeu? Então o cara numa situação dessa, ele não quer saber como é que está o mercado. Ele está ali, ele mandou uma ordem
lá para um banco qualquer, ele fechou o negócio com o banco vai executar, né? Vai fazer lá as proteções dele, né? Vai combinar qual é o spread dessa operação e vai executar. Então, independentemente de se vai subir, se vai cair, o cara quer aquilo, né? Então, essas questões que tem por trás do mercado que as pessoas, normalmente o trader, ele não leva em consideração. Para ele é o que está ali na tela, é um gráfico ou uma tela de tape reading que ele vai ver aquela movimentação, mas não sabe os motivadores. O que motivou, né? Qual é a estratégia daquelas pessoas? Quem está ali, né? Quem é essa massa de grandes players que operam no mercado? Isso aí, muitas vezes, é colocado de lado. Sim. Falando um pouco sobre os desafios, assim, já na reta final das perguntas, como inicialmente você encarava os desafios que iam surgindo ao longo do processo? Na tua carreira como trader, até alcançar a consistência, como eram esses desafios e como você superava esses desafios? Os problemas, etc. Assim, as coisas vão fluindo naturalmente, né? Eu não tinha, assim, uma pretensão, assim, não, esse aqui é meu desafio, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. As coisas vão acontecendo naturalmente, né? Tive aquela perda grande, depois o meu desafio era contra mim mesmo, né? Eu começar a me domar, eu começar ali fazer o que tem que ser feito, olhar quais eram os meus erros comportamentais, o que eu estava fazendo de ruim, que estavam me prejudicando. Acho que é o maior desafio que eu tive e que tenho também, né? A gente vai aprendendo ao longo do tempo o que pode ser feito para a gente melhorar a si mesmo. Questão de técnica, de mercado, para mim, não vale mais a pena investir nisso. Mas, em termos de desafio mesmo, é ser cada vez uma pessoa melhor. Então, por isso que eu sempre procuro estudar programação neurolinguística, desenvolvimento pessoal, o coaching. Então, tudo que envolve um autoconhecimento é onde eu estou investindo mais, porque eu vejo que é aquilo que é o diferencial, né? É entender minhas emoções, como é que eu consigo controlar da melhor maneira possível. Esse que é o meu desafio. A parte técnica, operacional, já deixou de ser um desafio em si. O negócio é você se conhecer para aceitar a perda, né? Para você saber quais são os seus próprios limites, até quando você pode aumentar a sua mão, né? O teu limite de contratos, e aumentando aos poucos para você ter, através desse autoconhecimento, saber o que você está fazendo. Será que você, se aumentar muito, será que aquilo vai ter um impacto forte no emocional? Né? Então, são essas coisas que eu trabalho em mim ao longo desses anos. Show, show. E a última pergunta, queria que tu falasse brevemente, assim, quais caminhos, de forma geral, práticas e atitudes que você tomou para minimizar ou eliminar, ao longo do tempo, os problemas psicológicos, as questões emocionais que são realmente o foco, né, determinante, e que te impedia de ter uma boa performance nos trades. Basicamente é isso, né? Para mim, a solução, né, o caminho é o autoconhecimento. É saber qual é o meu estágio atual e o que eu preciso fazer para chegar aí num patamar superior. E mais, né? A gente vai aprendendo com as outras pessoas, quais foram as atitudes das outras pessoas que elas tiveram, né? É sempre interessante modelar pessoas de sucesso e até mesmo pessoas que fracassaram, para você não fazer aquilo que elas fizeram. Então você consegue, através de atitudes de outras pessoas que a gente admira, que chegaram lá, o que essa pessoa fez, né, para chegar lá? E qual é o estágio que eu estou e o que eu posso fazer também para chegar lá? Então, basicamente, é isso. Show. E tem uma frasezinha, um discurso que um entrevistado falou, também complementando o que você falou, foi muito bem, que ele falou que passou a interpretar como uma faculdade, abre aspas. Deixei de ter expectativas de grandes resultados no curto prazo, foquei em não fugir das minhas regras e corrigir realmente os problemas que iam aparecendo, como você falou, essa questão da autoanálise, né? Eu havia percebido que, apesar das minhas insatisfações, o maior culpado era eu, sobre os meus resultados. Essa mudança só apareceu após eu ficar sem outra alternativa, era mudar ou parar. Então, é realmente essa questão da autoanálise, né? Tem pessoas, às vezes, eu cheguei a essa conclusão que tem pessoas que conseguem ganhar
no curto prazo, às vezes com poucos meses de conhecimento de day trade, de mercado, conseguem passar já a fechar mais dias no positivo do que no negativo, mas às vezes por 1, 2 dias de euforia, um dia de, cara, que não aceita o resultado, simplesmente bota todo mês, toda semana a perder. Tem pessoas não, que conseguem ser mais disciplinadas e às vezes precisa resolver outros problemas da técnica ou questões emocionais mesmo. Então é interessante como é necessário essa autoanálise constante. Até porque o que vai definir a consistência é os hábitos que você vai criando para não deixar aqueles problemas que hoje existem se tornar frequente. Então, assim, se hoje, por exemplo, ainda estou tentando melhorar esse problema, mas questão de impaciência, principalmente para quem é scalper, nem sempre está posicionado. Então, a questão é você criar um hábito de ter paciência, de esperar os pontos corretos e tudo mais. Então, é sempre ter essa questão da autoanálise mesmo. Sem dúvida. É por aí mesmo. Ok, terminamos por aqui. Essa foi basicamente as perguntas que eu já tinha feito para o Salomão e que a gente utilizou que eu utilizei no artigo, justamente pegando um pouco das variáveis que eu apresentei no início. Então é isso aí, Salomão. Beleza, eu vou abrir para perguntas aí para a galera. Quem quiser fazer uma pergunta aí, pode fazer. E depois a gente disponibiliza também o artigo completo, porque o pessoal dá uma leitura e tudo mais, aí fica bem mais fácil de entender também. Tem mais discurso, tem mais entrevistas com o pessoal também, bem legal para dar uma analisada. Alguém tem alguma pergunta aí? Só habilitar o microfone e mandar ver. Bem, então beleza. Então, achei excelente, né, essas perguntas. Acho que elas ajudam bastante a galera aí, principalmente nessa parte de mentalidade, de controle emocional. Gostei aí das perguntas do trabalho que você fez. Foi realmente um trabalho muito legal, muito bacana e até inédito, né? Eu não vejo isso, essa parte acadêmica no nosso mundo de trade. Então foi muito interessante, até te parabenizo aí Valeu. pela ideia de fazer e também pela busca aí das pessoas aí para te ajudarem, porque não é todo mundo que se expõe, né? É. E coloca ali o que passou para chegar onde chegou. Show. Então, beleza, pessoal. E aí, Salomão? Oi? Posso dar uma palavrinha? Pode. Rápido. Só para que eu já venho tendo algumas conversas com o Salomão, e eu até falei para ele sobre esse negócio de mindset, que eu estava tendo perdas na segunda-feira. E eu notei que depois de fazer diário de trade, eu observei que era só na segunda-feira, e a gente chegou à conclusão que era justamente porque eu ficava muito ansioso no sábado e no domingo quando não realizava trade. Então, chegava na segunda-feira já querendo clicar em tudo, e toda a minha segunda-feira era loss. Então, desde o início do mês, eu vinha com gain todos os dias, e hoje eu tive loss. Hoje, apesar, quando você fala e você fica muito confiante no mercado, hoje eu entreguei tudo que eu ganhei durante o mês. Só no dia de hoje, infelizmente. Aí vou ter que dormir, você fica ruim mesmo, eu não vou dizer que estou feliz não, hoje o dia foi ruim pra caramba. Depois que eu entreguei, você diz, pô, por que eu não parei no meu valor de loss? Porque você fica querendo se vingar no mercado. Então, amanhã, só se Deus quiser, vai ser um novo dia. E só para dar essa palavrinha, parabenizar a Arthur também pelo trabalho aí, realizado na UFCG, Campina Grande, Paraíba. Eu sou daí de Campina Grande. É massa. Engenharia elétrica aí. Show, cara. Valeu. Mas isso aí, cara, não desiste não. Às vezes um dia a gente comete besteira num dia, mas um dia só não define os resultados que a gente pode ter no longo prazo. Não desista aí. Muitas pessoas passam por isso, não só o Salomão, mas todas as pessoas que eu entrevistei, que hoje têm consistência, passaram por dias assim. Isso não define o que você pode alcançar também a consistência no futuro. Então é só questão de tentar interpretar de onde veio esse sentimento de vingança, como você falou, né? Que às vezes outras pessoas falam, e tentar trabalhar em cima disso. Nos pais não desiste, cara, pelo amor de Deus. É possível sim, vamos atrás disso. Tá todo mundo junto no mesmo barco. Beleza, valeu, cara. Valeu, cara. Beleza, Adriano. Mais alguém tem alguma pergunta? Bem, então é isso.
Queria mais uma vez agradecer aí o Arthur Eu que agradeço, cara. pela ideia que teve aí. E a todos aí que participaram, né, desse bate-papo. Também agradeço aí pela presença de todos, tá bom? Então, desejo aí uma excelente noite a todos. Valeu, pessoal. Valeu, valeu. Um abraço, tchau, tchau.